Você já se sentiu ignorado por alguém e ficou se perguntando o que fazer? Aquele sentimento de desprezo ou indiferença pode ser difícil de lidar, mas e se eu te dissesse que, com o poder do estoicismo, você pode não só mudar a percepção de quem te ignorou, mas também transformar essa experiência em uma oportunidade de crescimento pessoal? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Como usar os princípios do estoicismo para virar o jogo e conquistar o respeito que você merece, sem precisar se rebaixar ou se desesperar. Mas antes de seguir com as dicas práticas, quero saber: você está disposto a mudar a maneira como reage ao desprezo e começar a aplicar os ensinamentos do estoicismo para transformar a sua vida e a percepção dos outros? Se sim, deixe nos comentários a frase: "Eu escolho ser maior do que a indiferença". Isso vai mostrar o seu compromisso em seguir esses passos e fazer da tranquilidade e resiliência estoica a sua nova abordagem diante da adversidade. 1. Liberte-se do controle dos outros. O primeiro passo para mudar a percepção de quem te ignorou é compreender que o comportamento dos outros está além do seu controle. Isso é uma das lições mais poderosas do estoicismo. Aprender a distinguir o que podemos controlar do que não podemos. Você não pode controlar as ações das outras pessoas, nem o que elas pensam ou sentem em relação a você. No entanto, você pode controlar a sua resposta e a maneira como escolhe se envolver com essas situações. Ao se libertar da necessidade de aprovação externa, você ganha poder sobre a sua própria vida. A busca incessante por validação das outras pessoas é um dos maiores motivos pelos quais nos sentimos frustrados quando somos ignorados. Quando dependemos da aceitação dos outros para nos sentir bem conosco mesmos, estamos colocando nossa autoestima nas mãos de quem nem sempre estará disposto a nos dar essa validação. Isso cria uma vulnerabilidade emocional que o estoicismo nos ensina a evitar. Ao internalizar a ideia de que o que os outros fazem ou deixam de fazer não reflete nosso valor, podemos manter a paz interior. A libertação do controle dos outros não significa que você deve se afastar de tudo e de todos, mas sim que deve adotar uma postura mais autossuficiente. Isso envolve entender que, em última análise, suas emoções e reações são suas e que ninguém mais tem o poder de te derrubar a não ser você mesmo. Quando você escolhe ser maior do que a indiferença de outra pessoa, você está assumindo o controle da sua própria mente e do seu próprio destino. Essa mudança de mentalidade é o que vai te dar uma vantagem real sobre a situação. No estoicismo, a razão é a nossa maior aliada. Quando algo fora de nosso controle acontece, como alguém nos ignorando, a razão nos permite observar a situação sem nos deixar levar pelas emoções. Ao invés de reagir com raiva ou tristeza, podemos fazer uma pausa e refletir sobre o que realmente importa. A percepção dos outros sobre nós não define quem somos, e a única coisa que realmente podemos controlar é nossa atitude e nossa resposta à situação. Quando você adota esse pensamento, começa a se libertar das correntes emocionais que amarram a sua paz. Você se torna menos dependente da validação alheia e mais capaz de seguir em frente com confiança. Isso não só reduz o impacto das ações dos outros, mas também te fortalece emocionalmente, criando uma base sólida de autocontrole e serenidade. Quando você deixa de se importar com o julgamento externo e foca em si mesmo, sua energia será canalizada para o que realmente importa: seu crescimento pessoal e sua paz interior. 2. Seja mestre das suas emoções. O autocontrole é a essência do estoicismo e é um dos maiores segredos para conquistar respeito e mudar a percepção de quem te ignorou. Quando somos ignorados, nossa primeira reação pode ser de raiva, frustração ou tristeza, mas o estoicismo nos ensina a responder de maneira mais racional e equilibrada. Em vez de ceder às emoções, podemos escolher como reagir, mantendo nossa paz interior intacta, independentemente do que os outros façam. Ao dominar nossas emoções, não só mostramos autossuficiência, mas também ganhamos respeito. As pessoas tendem a admirar aqueles que são capazes de se manter calmos em situações de tensão.
Isso não significa suprimir seus sentimentos, mas sim entender que, muitas vezes, a melhor reação é não reagir. O autocontrole é uma habilidade que se fortalece com a prática e que, ao longo do tempo, nos torna mais resilientes diante das adversidades. Além disso, o estoicismo nos ensina a refletir sobre nossas emoções antes de reagir. Em vez de agir por impulso, podemos tomar um momento para pensar e avaliar a situação com clareza. Isso nos permite escolher uma resposta mais sábia e ponderada, em vez de uma reação impulsiva que, muitas vezes, só gera mais conflito e desgaste emocional. Por fim, o autocontrole é uma maneira de mostrar aos outros que você não é facilmente abalado. Ao não ceder à raiva ou ao ressentimento, você está enviando uma mensagem poderosa. O desprezo alheio não vai afetar sua paz. Isso faz com que as pessoas te vejam de uma maneira diferente, com mais respeito, pois elas sabem que você tem o domínio sobre suas próprias emoções. 3. A arte de aceitar o desprezo. A aceitação é uma das práticas mais poderosas que o estoicismo nos oferece, especialmente quando lidamos com o desprezo ou a indiferença dos outros. Quando alguém nos ignora, muitas vezes sentimos a necessidade de provar nosso valor ou mudar a percepção daquela pessoa. No entanto, a verdadeira força está em aceitar a situação como ela é, sem tentar forçar ou controlar a resposta alheia. Ao fazer isso, não estamos sendo passivos ou fracos. Estamos praticando a liberdade emocional. A aceitação não significa resignação, mas sim reconhecer que há coisas fora do nosso controle. O comportamento de outra pessoa, o que ela pensa ou como reage a nós, são fatores que não podemos mudar diretamente. Ao entender isso, nos libertamos do ciclo de tentar agradar ou impressionar, focando nossa energia no que realmente importa, nossa própria paz e bem-estar. O desapego é a chave para transformar o desprezo em uma oportunidade de crescimento pessoal. Quando aceitamos que o desprezo ou a indiferença são inevitáveis em algumas situações, podemos responder a isso com mais sabedoria. Não precisamos reagir emocionalmente ou tentar fazer a outra pessoa se arrepender. Em vez disso, podemos simplesmente observar a situação com clareza e entender que essa experiência não define quem somos. O desprezo é apenas uma reflexão do outro, não nossa. Isso nos dá uma perspectiva mais objetiva e nos permite manter a serenidade independentemente do que os outros pensem ou façam. Esse tipo de aceitação fortalece nossa capacidade de lidar com qualquer adversidade. Em vez de nos perdermos em tentativas frustradas de mudar a situação ou de buscar a aprovação dos outros, nos concentramos no que podemos controlar, a maneira como reagimos. Isso nos permite seguir em frente com dignidade, sem deixar que o desprezo de outros afete nossa confiança ou nosso senso de valor. A verdadeira força está em não precisar de validação externa para nos sentirmos completos. 4. Transforme a dor em força. Uma das maiores lições que o estoicismo nos ensina é como transformar as adversidades em oportunidades de crescimento. Ser ignorado ou desprezado pode ser doloroso, mas o estoicismo nos desafia a ver essas situações sob uma perspectiva diferente. Elas podem ser momentos de fortalecimento. Quando enfrentamos o desprezo, temos a chance de testar nossa resiliência e expandir nossa capacidade de lidar com os altos e baixos da vida, sem perder a calma ou a confiança em nós mesmos. Em vez de ver o desprezo como um obstáculo insuperável, o estoicismo nos encoraja a usá-lo como combustível para o crescimento pessoal. Ao invés de reagir impulsivamente, podemos refletir sobre o que a situação nos ensina e como podemos usar essa experiência para nos tornar mais fortes. Cada momento difícil, cada rejeição, pode ser uma chance de afiar nossa capacidade de manter a serenidade diante da adversidade e de crescer em autossuficiência emocional. O estoicismo também nos ensina a não resistir à dor ou ao desconforto, mas a aceitá-los como parte do processo de desenvolvimento. Quando você aprende a lidar com a dor de ser ignorado sem ceder a ela, você se torna mais resistente. Ao longo do tempo, esses momentos de sofrimento deixam de ter tanto impacto emocional
porque você se torna mais forte ao enfrentá-los de cabeça erguida. Esse processo de fortalecimento pela adversidade é a essência da verdadeira resiliência. Além disso, ao transformar a dor em força, você se torna mais consciente do seu poder interior. Você aprende a não se deixar definir pelas opiniões dos outros, entendendo que o verdadeiro poder vem de dentro. Em vez de se sentir derrotado ou fragilizado pela indiferença de alguém, você usa essa dor como uma lição para se tornar ainda mais imune aos julgamentos externos. Isso cria uma confiança inabalável, que reflete em todas as áreas da sua vida. O estoicismo não ignora a dor, mas nos ensina a reagir a ela com sabedoria e coragem. Ao invés de fugir ou tentar evitar a dor emocional, aceitamos a oportunidade de crescer através dela, tornando-nos mais fortes, mais equilibrados e mais capazes de lidar com o que a vida nos reserva. 5. Como sua postura garante o respeito dos outros. Quando alguém nos ignora ou demonstra desprezo, nossa tendência natural pode ser reagir com raiva, defesa ou até tentativas de reverter a situação. No entanto, o estoicismo nos ensina que, ao invés de reagirmos impulsivamente, devemos refletir nossa própria dignidade e calma. Ao manter uma postura serena, as pessoas ao nosso redor começam a perceber essa força interior, e muitas vezes isso leva a uma mudança na forma como nos veem. Esse é o poder do efeito espelho, que acontece quando sua atitude reflete nos outros, impactando como eles te percebem. Ao permanecer tranquilo e imune ao desprezo, você se torna um reflexo do que quer atrair. Em vez de lutar contra o desprezo ou tentar forçar uma mudança, a sua postura equilibrada começa a influenciar a percepção das pessoas ao seu redor. Aqueles que antes te ignoraram podem, eventualmente, reconhecer sua força e serenidade. Isso acontece não porque você tenha feito algo diretamente para mudar a visão deles, mas porque sua postura e comportamento transmitem respeito e autoconfiança. Essa é uma das estratégias mais poderosas que o estoicismo nos ensina: mostrar dignidade, sem precisar buscar a aprovação dos outros. O efeito espelho também funciona como uma forma de afirmação silenciosa. Ao agir com calma e respeito, você envia uma mensagem poderosa de que não se deixa abalar pelas ações dos outros. Isso cria uma aura de respeito ao seu redor, pois as pessoas tendem a respeitar aqueles que não reagem de maneira impulsiva ou emocional. Isso não significa que as pessoas que te ignoraram ou desprezaram vão imediatamente se arrepender, mas sim que sua postura começa a gerar respeito, mesmo que de forma sutil. Esse respeito é conquistado não pela confrontação, mas pela forma como você escolhe se comportar diante da adversidade. Além disso, ao manter essa postura tranquila, você também se protege emocionalmente. Não permitir que o desprezo dos outros te afete significa que você está construindo uma barreira emocional que o torna imune a ataques ou ignorância. Sua força interna reflete para o mundo exterior, e com o tempo, isso pode fazer com que aqueles que antes te ignoravam ou desprezavam comecem a te ver com novos olhos. Em vez de se sentir diminuído, você passa a ser visto como alguém forte, respeitável e inabalável. Portanto, a chave aqui é lembrar que o respeito que você deseja receber começa com a forma como você se vê e como se comporta diante dos outros. O estoicismo nos ensina a refletir internamente o que queremos atrair externamente. Ao manter sua dignidade e equilíbrio, você cria um campo de respeito ao seu redor, que aos poucos pode transformar a maneira como os outros te percebem. 6. A força da indiferença. O estoicismo nos ensina que a indiferença, quando usada de maneira sábia, pode ser uma das ferramentas mais poderosas para ganhar respeito. Não confunda indiferença com apatia ou desinteresse, mas com a capacidade de não se deixar afetar pelas ações dos outros. Quando alguém te ignora ou despreza, sua reação imediata pode ser de frustração ou raiva. Mas a verdadeira força está em não reagir de forma impulsiva. Ao ser indiferente ao desprezo e não deixar que ele altere seu equilíbrio emocional, você demonstra uma confiança que muitas vezes gera mais respeito do que qualquer tentativa de confrontar ou mudar a situação.
A indiferença, nesse contexto, é a escolha consciente de não se deixar envolver emocionalmente pela ação ou opinião de outra pessoa. Quando você escolhe não reagir ao desprezo com raiva ou tristeza, mas simplesmente se manter centrado, você transmite uma imagem de força interior. As pessoas ao seu redor começam a perceber que suas emoções não são manipuladas pelas atitudes alheias. E isso não só protege sua paz, mas também te dá uma aura de respeito, pois ninguém gosta de lidar com pessoas que facilmente se abalam ou reagem de forma excessiva. Além disso, a indiferença estoica nos ensina a focar no que realmente importa, nossa própria paz e crescimento. Quando você não se deixa afetar pelo desprezo, sua energia é preservada para as coisas que realmente têm valor, como seus objetivos, seus princípios e seu bem-estar. Ao invés de gastar tempo e energia tentando mudar a opinião de alguém que te ignora, você coloca seu foco em melhorar a si mesmo e em manter o controle sobre suas emoções, sem depender da validação externa. Essa prática de indiferença também te dá liberdade. Ao não reagir, você se coloca em uma posição de força, porque as ações dos outros deixam de ter o poder de te afetar. Quando você para de buscar aprovação ou resposta de quem te ignorou, você se liberta emocionalmente, permitindo-se seguir em frente sem o peso das emoções negativas. Com o tempo, essa atitude de indiferença em relação ao desprezo se transforma em um respeito silencioso por parte dos outros, pois a confiança que você transmite é difícil de ignorar. Ao adotar a indiferença como uma prática diária, você começa a se tornar mais resiliente e imune ao comportamento alheio. Isso não significa que você deve se afastar das pessoas ou se tornar frio e distante, mas sim que, em situações de desprezo, você escolhe não se deixar afetar, mantendo seu equilíbrio. Isso fortalece sua mentalidade e, com o tempo, as pessoas começam a perceber essa sua força silenciosa e inabalável. 7. Conquiste sua paz interior. Por fim, a verdadeira chave para lidar com o desprezo dos outros e restaurar sua paz emocional é colocar o autocuidado em primeiro lugar. O estoicismo nos ensina que nossa paz interior não deve depender das ações ou opiniões de outras pessoas, mas sim do nosso próprio equilíbrio e bem-estar. Quando alguém te ignora ou despreza, é fácil ficar preso ao emocional e querer mudar a situação de imediato. No entanto, a verdadeira força vem de aprender a se cuidar emocional e mentalmente, preservando sua energia para o que realmente importa, o seu próprio crescimento. O autocuidado estoico vai além de práticas físicas ou superficiais. Ele envolve a dedicação a cultivar uma mente tranquila, focada no que está sob seu controle e livre das influências externas. Isso significa aprender a desligar-se das expectativas dos outros e valorizar o seu próprio tempo e saúde mental. Quando você se dedica a fortalecer sua mente, através da meditação, reflexão e prática da gratidão, você constrói uma base sólida que te protege das flutuações emocionais causadas pelo desprezo alheio. Além disso, ao priorizar o autocuidado, você se torna mais autossuficiente emocionalmente. Isso significa que quando os outros te ignoram ou não te valorizam, você não sente que está faltando algo essencial, pois você já preenche essa necessidade com a sua própria paz. O autocuidado permite que você crie um espaço mental saudável, onde as críticas e indiferenças dos outros não têm mais poder sobre você. Esse espaço interno de paz e equilíbrio é a verdadeira base do estoicismo. O autodomínio que vem de entender que sua felicidade não depende do comportamento dos outros. Essa prática de autocuidado também ajuda a restaurar a confiança em si mesmo. Quando você se dedica a cuidar da sua saúde mental, emocional e até física, você começa a se sentir mais capaz de lidar com qualquer situação. O desprezo dos outros deixa de ser uma ameaça, pois você já se vê como completo e digno. Não importa mais o que os outros pensam ou fazem, porque sua paz está firmemente enraizada dentro de você. Ao praticar o autocuidado, você se torna um exemplo de equilíbrio e serenidade para os outros. Sua paz interior é visível e contagiante, fazendo com que,
Mesmo aqueles que te ignoraram ou desprezaram, comecem a te ver de uma forma diferente. Esse respeito silencioso, conquistado pela sua capacidade de manter a paz, é uma das maiores vitórias que você pode alcançar. Quero parabenizá-lo por ter assistido esse vídeo até o fim. Isso já é um grande passo em direção ao seu crescimento pessoal e à construção da sua força interior. Lembre-se de que o desprezo dos outros não define quem você é. Você tem o poder de manter sua paz e caminhar em frente com confiança, independentemente do que os outros pensam ou fazem. Agora, é hora de aplicar esses princípios em sua vida e observar as mudanças poderosas que acontecem quando você escolhe seguir um caminho de serenidade e autossuficiência emocional. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Agradeço pela atenção e lembre-se, o controle está sempre em suas mãos. Até o próximo vídeo.